No programa de hoje falaremos sobre o projeto de lei 2203 apresentado pelo governo em agosto desse ano. O Ministério do Planejamento apresentou no dia 30 de agosto de 2011 o projeto de lei 2203, que dispõe sobre a reestruturação de cargos, planos de cargos e carreiras e suas estruturas remuneratórias no âmbito da administração pública federal. O PL contém propostas de reajustes para uma série de categorias e afeta diretamente o setor da saúde. No dia 5 de outubro, os médicos federais participaram de um ato público organizado pelo Sinteste-RN e outras entidades ligadas à saúde federal, em frente ao Hospital Onofre Lopes, com a intenção de reivindicar as mudanças propostas pelo projeto de lei 2203 apresentado este ano. Esse projeto de lei criou mudanças remuneratórias e estruturais em mais de 30 categorias e afeta diretamente os médicos federais. Por esse motivo, o Sinteste-RN organizou um ato para combater legislações que engessam o florescimento e desenvolvimento das profissões. A gente avalia como uma afronta a um direito conquistado da classe médica, com a sua redução de carga horária, e uma preocupação de que isso venha acontecer com as outras categorias, como fisioterapeuta, assistentes sociais, os dentistas. Então essa é a preocupação maior, é que você conquista um direito e lá na frente o governo vai e retira. É que os médicos, a carga horária deles é 20 horas. Então ele recebe o valor que os outros profissionais de 40 horas recebem e tem a sua redução de carga horária garantida em lei. E hoje vai ser um valor para 20 horas e um valor para 40 horas, ou seja, o mesmo valor vai ser reduzido em 50%, que atualmente não acontece a redução do salário. Ele ganha, trabalha 20 horas e quem trabalha 40 horas tem a duplicidade, que é o correto. Sem dúvida, é um descaso, uma afronta aos trabalhadores que precisam trabalhar e que a sua profissão escolhida, de sua vocação, é um local insalubre ou perigoso para trabalhar. Então, esses profissionais deveriam ser vistos de outra forma. Eu esperava que o governo federal fizesse um aumento desse índice, que é o que nós lutamos, e não a redução. Então, ela muda o cálculo que hoje é com índice, baseado no vencimento básico de cada profissional, e coloca valores fixos bem menores, que também significa redução salarial de todos esses profissionais. Para nós falarmos um pouco mais do projeto 2203, nós convidamos a doutora Ana Cristina Barreto, que é pediatra, faz parte do quadro da UFRN e também do IFRN, e hoje em dia ela faz parte da comissão de mobilização que está aí lutando para poder combater algumas coisas desse projeto, e a gente vai descobrir exatamente o que é agora. Muito obrigada pela sua presença, Ana Cristina. O Ministério do Planejamento, no último dia 30 de agosto, ele entrou com esse projeto de lei 2203, que ele dispõe sobre reestruturação de cargos, planos de cargos e carreiras, estruturas remuneratórias no âmbito da administração pública federal. Como é que esse projeto de lei interferiu na categoria dos médicos? Bom, Lívia, com relação aos médicos, esse projeto traz no artigo 44 e nos seus anexos a redução do salário do vencimento básico dos médicos em 50%. Ou seja, o que um médico recebe hoje numa carga horária de 20 horas, ele vai passar a receber esse salário por 40 horas de trabalho. Então, houve uma redução em 50% do vencimento básico e, além disso, houve também uma redução do adicional insalubridade que os médicos recebem. Esse adicional insalubridade, que anteriormente era vinculado ao vencimento básico, ele não vai ter mais essa vinculação, vai haver uma redução do valor e esse valor vai se tornar um valor fixo, que não vai ter mais aumentos previstos e que, consequentemente, vai ter seu valor reduzido ao longo do tempo, né? Vai ser desvalorizado ao longo do tempo. Foi feito um estudo por algumas federações, inclusive a FASUBRA, que representa, né, as universidades brasileiras, e identificou-se diversos aspectos nesse projeto que não retratam o que foi negociado por algumas categorias, né, e acordados nesses processos de negociação com planejamento. No caso dos médicos, esse PL traz retrocessos, é prejudicial aos servidores? Como é que foi a negociação? Houve, não houve? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Esse projeto nos pegou de surpresa, né? Essa alteração no nosso vencimento básico não foi sequer negociada ou discutida com a categoria, né? Nós realmente descobrimos por acaso essa alteração e a partir daí que nós começamos essa mobilização, né? É um
retrocesso sim, porque você veja que um trabalhador que já vem há alguns anos recebendo salário e passa a ter esse salário reduzido pela metade, então é uma desvalorização do profissional. Entendo. A gente fica assim achando estranho quando se fala em redução de salários, porque o que nós escutamos muito é inconstitucional a redução salarial. Me fala um pouco, como é que é essa redução? Porque a gente sabe que veio lá o artigo dizendo que vai ser alterado esse valor e criou-se uma coisa chamada VPNI. Explica pra gente o que é essa VPNI. Bom, então o que é que vai acontecer? O vencimento básico do médico com carga horária de 20 horas, que está iniciando a carreira agora, que acabou de ser admitido depois de um concurso público, o salário inicial, o vencimento básico é R$ 2.980, aproximadamente, R$ 3.000. Pela nova tabela que eles estão propondo através desse projeto de lei, esse vencimento básico vai passar a ser 1.400 e alguma coisa, 1.500, né? A metade do que deveria ser. O restante, como constitucionalmente realmente não pode haver redução do salário, então a diferença seria paga a título dessa VPNI, que seria uma vantagem pessoal nominalmente identificada, só que essa vantagem é de caráter transitório, que vai sendo absorvida ao longo do tempo e o pior, não é incorporado na aposentadoria. Então, assim, realmente é um retrocesso, o salário realmente vai ser comprometido e é uma vantagem que não vai trazer ganho nenhum ao trabalhador. Entendo. Quando você fala que ele vai ser absorvido ao longo do tempo, é se o profissional se capacitar, se qualificar, tiver direito a alguma progressão no salário, ele então vai sair dessa VPNI e vai para... Ou seja, no final o total é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Ou seja, se o meu vencimento básico vai passar a ser 1.500, antes era 3.000, vai passar a ser 1.500 de vencimento básico e 1.500 de VPNI. Se eu progrido na carreira por um curso de capacitação ou por tempo de serviço, então se meu vencimento básico vai passar a ser 1.600, a VPNI reduz para 1.400. Ou seja, no total eu continuo com os mesmos 3.000, ou seja, não vou ter ganho salarial nenhum até em todo o meu tempo de serviço. No caso, a gente vai falar um pouco na questão econômica. No último programa que nós fizemos, nós falamos sobre orçamento público, sobre crise econômica, e a gente sabe que hoje em dia são gastos cerca de 50% desse orçamento para pagamento da dívida. E aí, atualmente, o nosso governo fala muito sobre cortes, né, desse orçamento e está sobrecaindo no serviço público federal. Como é que vocês se sentem, profissionais que trabalham com vidas, né, em relação a essa questão, a essa escolha mesmo? Paga-se tão alto por uma dívida pública que na hora de remunerar bem profissionais, servidores públicos e especificamente profissionais da saúde, né, que tratam com vidas, como eu disse, como é que vocês se sentem em relação a isso? Nós ficamos extremamente desmotivados, porque nós sabemos que no serviço, a saúde e a educação são bens públicos, né, e nós poderíamos oferecer bem mais à população se nós recebêssemos mais incentivos, não só o próprio servidor, como o próprio serviço, a instituição em si. Então isso é motivo de desmotivação para a categoria. No Rio Grande do Norte, existe cerca de 350 médicos vinculados tanto ao FRN quanto ao IFRN, que estão se movimentando para tentar barrar esses artigos do projeto, né? Quais são as mobilizações que estão sendo feitas no momento? Como é que vocês pretendem lutar em conjunto para tentar fazer isso? Como é que vocês têm conversado na comissão de mobilização? O que é que tem sido discutido? Bom, Lívia, assim, passado o choque inicial, assim, inicialmente nós ficamos muito surpresos, nós realmente não esperávamos, mas após esse choque inicial nós começamos a nos reunir, estamos fazendo assembleias, reuniões envolvendo o Sindicato dos Médicos, o Sinteste e o Sinasef. Essas reuniões, hoje nós já fizemos uma primeira mobilização em frente ao Hospital Universitário Onofre Lopes, às 7 horas, convocando os profissionais de saúde para conhecerem, para saberem o que está acontecendo. No dia 18 de outubro, dia do médico, nós vamos fazer outra mobilização a partir das 7 horas da manhã, em frente ao Hospital Universitário Onofre Lopes. Vamos estar fazendo também camisetas, distribuição de panfletos, pedimos a ajuda da imprensa para divulgação, enfim, para que todos tomem conhecimento do absurdo que está por vir, né, que vai, se acontecer, essa mudança salarial já vai ser a partir do dia 1º de julho de 2012. E por fim, se nada disso surtir efeito, né, se nós não conseguirmos reverter essa situação, nós vamos realmente partir para a greve. Pronto, eu ia questionar exatamente isso. A gente sabe que existe uma emenda supressiva, né, no Congresso para tentar retirar esse artigo, que é do deputado Chico Alencar, e vocês têm procurado outros parlamentares, e essa possibilidade de greve, paralisação, é para agora? Como é que é, assim, em relação ao tempo? Como é que vai ser, assim, essa ordem da mobilização?
O projeto já está tramitando nas comissões da Câmara Federal em regime de prioridade. Então, nós formamos uma comissão para falar com os parlamentares. Vamos estar marcando já na próxima semana algumas reuniões. Infelizmente, poucos parlamentares do Rio Grande do Norte estão presentes nessas comissões que vão analisar já esse projeto de lei. Mas nós estamos tentando entrar em contato com outros profissionais de outros estados para falar com seus deputados, seus senadores, para a gente conseguir o apoio deles para apoiar essa emenda supressiva de Chico Alencar. A greve, a gente espera realmente que isso não seja necessária, a gente espera que os deputados e senadores se sensibilizem, tá? Vejam o absurdo que é a redução do salário dos médicos, que são profissionais honestos, responsáveis, que trabalham nas universidades com o ensino, pesquisa, com extensão e que está vendo seu direito de forma retirado de forma tão brutal, né? Então, se realmente não surtir efeito essas mobilizações que a gente está fazendo, a gente vai se programar para a greve. Não existe um momento certo ainda, mas vai ser com o desenrolar da negociação. Entendo. E a gente lembra também que, como você falou no início, a questão da insalubridade, né? Esse mesmo projeto tem referências à insalubridade e periculosidade, que aí entram não só os médicos, mas vários outros profissionais, e é uma redução exatamente porque vai deixar de ser sobre porcentagem do salário e vão ser valores fixos, né? Isso, vai atingir todos os profissionais da área de saúde e outros profissionais que trabalham em ambientes periculosos. Então, todos esses profissionais, eles precisam estar mobilizados também, porque a luta da gente não é só contra a redução do salário dos médicos, é contra a redução também do adicional insalubridade e periculosidade. No caso, para a gente encerrar essa entrevista, doutora, a gente sabe que também está em tramitação o projeto 1749, que não está nem mais com esse número, porque ele já foi para o Senado, ele foi aprovado na Câmara, que é o que cria a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Qual a avaliação que vocês fazem sobre esta empresa? Porque a gente sabe que várias entidades, né, inclusive o Sinteste, têm combatido, porque acredita que é uma espécie de terceirização e isso vai prejudicar mais ainda a saúde. Você acredita que isso também é algo que pode vir a prejudicar? Com certeza. A gente sabe, todos os profissionais que atuam em instituições, em hospitais universitários, eles têm compromisso não só com assistência, eles têm compromisso com ensino, com pesquisa e com extensão. A vinda dessa empresa, né, a atuação dessa empresa, ela vai priorizar muito mais a assistência, a quantidade de atendimentos que é fornecido, a produção que é feita, em detrimento da pesquisa e da extensão. Isso com certeza vai comprometer o ensino, pesquisa e extensão e a gente vai ficar cada vez mais afastado da universidade em si e os alunos, os universitários vão sair comprometidos. O ensino vai sair comprometido. Muito obrigada pela sua presença e a gente agradece por você ter nos acompanhado. Nós nos vemos na terça-feira, cujo tema vai ser democratização da comunicação. Muito obrigada.